Pastor Samuel Gonçalves de Carvalho, a pastora Michele Gonçalves. Eu já quero devolver o microfone, mas queria que nós o recebêssemos com uma linda e calorosa salva de palmas por Jesus que habita na vida do nosso pastor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a vitória nossa. Muito obrigado. Por favor, tome o seu lugar. Nós estamos nesta terça-feira iniciando uma sequência de estudos bíblicos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Encerramos na semana passada um estudo a respeito do livro selado com 7 selos. Então nós vamos dar continuidade no livro do Apocalipse e durante 7 terças-feiras vai estar sendo ministrado sobre uma das igrejas ali da Ásia Menor. O pastor Juarez, da Congregação da Matriz, vai estar nos trazendo esse estudo bíblico. Vamos receber com bem-vindo o pastor Juarez. Bem-vindo. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos na casa de Deus.
nessa noite em especial, noite de terça-feira, que é ministrada a palavra de Deus aqui, que é o culto da palavra aqui na nossa catedral, e também mais especial ainda porque hoje é a nossa Santa Ceia do Senhor. Nós estamos, como assim foi dito pelo nosso pastor, iniciando hoje o estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E caiu a sorte de Deus estar começando hoje aqui. Mas eu quero aqui dar só uma sinopse aqui rápido e vou devolver para quem é de direito, porque nada melhor do que a gente ouvir o nosso pastor. Eu corri ali e falei, pastor, ministra aí para a gente. Ele falou, não, combinado não sai caro. Capítulo de número 2 de Apocalipse. Capítulo de número 2 do livro do Apocalipse, por favor. Vai ser uma palavra rápida e sucinta para a gente entrar para o ato da Santa Ceia. E diz o texto sagrado: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 catiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem que ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentirosos. E sofre, e tens paciência, e trabalha-te pelo meu nome, e não te caíste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a primeira obra, ou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçais, se não te arrependeste. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dá-lhe comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus queridos, Éfeso, como é sabedor de todos aqui, uma cidade da Ásia Menor, aonde nesta cidade Paulo, ele chegou uma certa feita, encontrando com os irmãos que já se encontravam ali. E quando Paulo chegou, ele começou a pregar o evangelho de uma forma e de uma maneira muito grande, onde Deus estava usando Paulo para fazer obras sobrenaturais. Mas Éfeso também havia um paganismo muito grande, onde havia um grande templo que era dedicado à deusa Diana. E este templo, onde muitas pessoas de muitos lugares, de muitas localidades, iam para estar ali fazendo as suas oferendas, ou quem sabe fazendo seus cultos à deusa Diana. E quando Paulo chega ali, esse templo e essas visitações estavam no auge. Só que Deus olhava para aquele lugar, para aquela grande cidade, uma cidade importante da Ásia, uma cidade rica, porque era uma cidade portuária,
e Deus via um potencial do nome dele ser exaltado e glorificado naquele lugar. Então, Deus, ele leva Paulo para ali. Torno a dizer, Paulo, quando chega ali, se reúne com os irmãos. Você vai encontrar isso lá no capítulo 19 e o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Paulo então começa a sua obra naquele lugar. Torno a dizer, Paulo, ele foi muito enfático e feliz, porque Deus estava operando de uma forma e de uma maneira extraordinária na vida de Paulo. E foi aí que esta igreja teve o seu crescimento assustador. Paulo fica ali 3 anos, e ao longo desses 3 anos, Paulo começa a saquear os adeptos, Paulo começa a saquear os seguidores daqueles que iam para o templo de Diana para fazer as suas oferendas, para estar adorando aquela deusa. Prova disso que muitas pessoas que estavam vivendo naquele engano começou a largar aquelas práticas. E uma certa feita você vai encontrar no capítulo de número 19, esses adeptos foram para uma praça pública, começaram a queimar as imagens, livros que eles tinham. Esses livros eram livros de magias. Eles começaram a queimar em praça pública, aceitando o Deus que Paulo pregava, aceitando o genuíno, verdadeiro Deus. E por conta disso, houve um alvoroço muito grande. Por quê? Porque o templo dessa deusa começou a perder os seus adeptos. E a Bíblia diz que toda ação gera uma reação. E o texto vai nos dizer que teve um homem, que ele era um ourives de prata. Ele fazia ali aquelas imagens, aquelas esculturas, e por conta disso dava muitos dinheiro ao templo a Diana. Só que Deus resolveu colocar tudo no seu devido lugar, porque Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. E a igreja de Deus, porque a igreja de Deus, aonde chega e se estabelece, queira o inferno, queira não, ela vai crescer. Às vezes cresce debaixo de alguma resistência. Às vezes a igreja cresce debaixo de ameaça. Mas quanto mais resistência e ameaça, para Deus é bom. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus empenhou uma palavra. E a palavra de Jesus empenhada é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. O evangelho começou a crescer de uma forma tão grande, que o texto vai nos dizer que o lenço de Paulo curava as pessoas que estavam enfermas. Às vezes Paulo não tinha como ir, mas o lenço dele curava. Isso é a prova viva de que Deus estava naquele lugar e a igreja dele estava sendo estabelecida. E esta igreja estabelecida naquele lugar, o capítulo de número 20 do Atos dos Apóstolos diz que Paulo, ele então, com a igreja estabelecida, o povo feliz, Deus operando de forma grandiosa, conversões em cima de conversões, Paulo vai embora. Depois de 3 anos, Paulo foi para ali para fazer como se fosse um seminário para os pastores que iriam ficar naquele lugar. Paulo vai embora e a igreja segue.
Deus operando, Deus abençoando, o nome de Deus sendo exaltado e glorificado, a bênção de Deus naquele lugar, porque este templo, esta casa, não é outro lugar senão a casa de Deus. Há 83 anos, se não me falha a memória, essa igreja foi estabelecida nesta cidade e tem sido uma porta de salvação, uma porta de milagres, uma porta de bênção. Não fora diferente com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha pessoas, pastores, homens de Deus, tão bem instruídos, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que aqueles que adentravam, tentando levar heresias para dentro da igreja, eles eram expulsos, ou eles entravam para o sistema, que era o sistema genuíno, que era a palavra de Deus genuína, ou do contrário, eles não tinham espaço para ficar ali. E isso chamou a atenção de Deus. Ele olhando para aquilo e vendo que verdadeiramente quem estava ali, os pastores que estavam ali, os irmãos que estavam ali, tinham aderido verdadeiramente os mandamentos, os costumes e os preceitos do Senhor. Então eles não aceitavam baderna. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui para dizer algo aqui nesta noite. Tem muitos lugares por aí que Deus já não está mais. Por quê? Há uma mistura tamanha. Mas esta igreja de Éfeso é um referencial para a gente nos dias atuais. Por quê? Porque eles não aceitavam baderna. Ou entravam ali para fazer a vontade de Deus, ou entravam ali para seguir os preceitos da Bíblia, para seguir os mandamentos de Deus, ou tinha que sair fora dali, se cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz: quem serve de engano não fica na casa do Senhor. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite, fique tranquilo. Se tem alguém tentando escandalizar o evangelho, se tem alguém que chegou em uma de congregação, tentando introduzir um outro evangelho que não seja esse aqui, fica tranquilo, que ele não vai permanecer, porque o dono da igreja está de olho, e lá na congregação tem homens e mulheres de Deus, que ainda tem sabedoria, que ainda tem revelação, que ainda tem graça de Deus, para verdadeiramente delatar o pecado e dizer: meu amigo, quer ficar aqui? É segundo o mandamento da palavra de Deus. Quer ficar aqui? É segundo o que diz a palavra e a sã doutrina que vem do alto. Então isso chamou a atenção do Senhor, e a igreja começou a avançar. E eu tenho certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, que todas as reuniões, como esta aqui, havia conversões de alma. Que todas as reuniões, como esta aqui, Deus operava. A graça de Deus estava sobre aquele lugar. A mão de Deus que regia aquele lugar. Sabe por quê? Porque aonde Deus ainda está, milagres sobrenaturais acontecem. E eu profetizo aqui nesta noite que Deus está nesta casa, que deste altar ainda tem palavra rema de Deus, ainda se fala a verdade. E se fala a verdade, deixa eu aproveitar a oportunidade. Quem entrou triste vai sair alegre nesta noite. Quem entrou cansado, Deus vai regenerar tuas forças. Quem entrou desanimado, vai sair animado. Quem entrou enfermo, pega esta palavra profética, vai sair curado, porque a graça de Deus ainda impera neste lugar, como imperava na igreja de Éfeso. Oh glória! A igreja segue. Aí o texto
vai nos dizer que João estava na ilha de Patmos. O Senhor então resolve aparecer a João e disse para João: João, pegue a caneta, pega o papel, escreve o que eu vou lhe ditar para você. E João então atentamente começou a escrever. E o capítulo de número 2, Deus fala para João: João, eu vou escrever agora as 7 igrejas, mas eu quero começar pela igreja de Éfesos. Que igreja é esta? Cito aqui: a igreja que o Senhor havia estabelecido em Éfesos, a igreja que a mão de Deus estava sobre ela, a igreja que tinha tirado muito do paganismo, a igreja que nos versículos primeiros até o versículo de número 3, o Senhor começa a dar testemunho por ela. A igreja que o Senhor começa a falar da seguinte forma: olha, eu amo vocês, porque vocês colocam para fora aquele que dizem ser e não são. Eu amo vocês, porque vocês têm expulsado e colocado no seu devido lugar os hereges, os nicolaítas. Eu amo vocês, porque esta igreja é uma igreja referencial que eu tenho aí na Ásia. Só tem um porém. No capítulo de número 4, o Senhor trouxe primeiro todas as características de uma igreja abençoada. O Senhor deu testemunho por aquela igreja, mas no versículo de número 4, ele diz da seguinte forma: mas eu tenho algo contra você, eu tenho algo contra a igreja. Então talvez João pare e diz: Senhor, o que o Senhor tem contra a igreja? Aí ele diz: João, eu explico. O que eu tenho contra a igreja de Éfesos, uma igreja abençoada, uma igreja verdadeiramente que a minha presença está nela, mas o que eu tenho contra ela é que ela deixou o primeiro amor, é que ela deixou as primeiras obras. O que eu tenho contra ela é que ela largou as primeiras obras. Aí eu trago isso para os dias atuais e eu aplico isso aqui e devolvo o microfone para quem é de direito. Talvez eu falo para alguém, porque quando fala de igreja, não está falando desse templo majestoso que nos abriga aqui para sentir a presença de Deus e adorar Jesus. Mas quando eu falo de igreja, eu estou falando da minha pessoa e da tua pessoa. Talvez eu falo aqui nesta noite para pessoas que já pregaram como a igreja de Éfesos, para pessoas que já cantaram como a igreja de Éfesos, para pessoas que já ministraram como a igreja de Éfesos, mas estão neste momento parados, estão desanimados, estão, quem sabe, abandonaram as primeiras obras. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite, numa visão que Deus deu ao nosso pastor, para falar para as igrejas, para falar das igrejas da Ásia, que Deus, Ele conhece o teu potencial, Ele sabe da onde te tirou, Ele sabe quem você é, e Ele hoje manda eu lhe dizer: põe-te de pé, põe-te de pé, põe-te de pé, que eu falarei contigo. É uma reunião de obreiros nesta noite, junto com Santa Ceia. Talvez você está sentado aí e está vivendo de um passado que você já teve, que você já pregou, que você já profetizou. A igreja de Éfesos estava com tudo isso guardado dentro dela. Como você está guardado, o chamado ainda está guardado dentro de você. E quem sabe você está dizendo: não, mas eu preguei e não prego mais. Eu já profetizei e não profetizo mais. Já tive dons de revelações e não tenho mais. Aí Deus traz essa palavra, dizendo aqui nesta noite: eu tenho algo contra você, que você já fez tudo isso, que você já pregou, que você já profetizou, que você já teve dons de revelações e sonho, mas você parou. Eu tenho algo contra você. Põe-te de pé,
eu tenho algo contra você. Volte às primeiras obras. Ei, talvez você está dizendo: pastor, eu parei porque alguém não gostou da minha mensagem, eu parei porque fui entregar uma revelação e a pessoa não acreditou, eu parei porque fui entregar a profecia e as pessoas fizeram pouco caso. Ei, deixa eu dizer, o dom não é seu, a profecia não é sua, vem de Deus. Você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode retroceder, não importa quem não acreditou. Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para uma obra. E a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 5, verso de número 14: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Põe-te de pé nesta noite, saia daqui dizendo: ei, eu não sou uma igreja adormecida, eu não sou aquele que começou e no meio parou, não. Por isso que a palavra de Deus, no livro de Abacuque, capítulo de número 2, a Bíblia diz 3, e o versículo de número 2 diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Deus não quer você parado no meio da tua trajetória, Deus não quer você parado agora no meio. Falta pouco tempo, porque o que se resume um homem e uma mulher, uma igreja de Deus, não é no início nem no meio, mas é no fim. E Deus escolheu coisas grandes para você. Olhe para essa pessoa que está do seu lado sem tocar na mão. Diga para ele, diga para ela: olha, o Senhor te conhece, sabe do teu potencial, sabe quem é você, da onde te tirou, da onde te escolheu. Ei, você nasceu para ser um potencial de Deus, e queira o diabo, queira não, você, como a igreja do século 21, vai triunfar em meio à pandemia, em meio à situação adversa, mas vai chegar e fazer aquilo que Deus determinara para você fazer. Eu tenho algo contra ti. Largaste as primeiras obras, largaste o meu amor, o primeiro amor. Eu tenho uma proposta para você nesta noite. E a proposta é na luz do Espírito Santo que me usa aqui. A proposta é: volte o primeiro amor. Volte a pregar, meu irmão. Olhe para mim. Não tem esse pastor da sua congregação? Ele olha para você e vê um homem e uma mulher de potencial. Um homem e uma mulher que tem um chamado extraordinário e brilhante por Deus. Mas você está parado. Mas nesta noite, através desta palavra que Deus falou para a igreja de Jesus falou para a igreja de Éfesos: eu tenho algo contra ti, que largaste as primeiras obras, o meu primeiro amor. Mas quando você sair daqui desta reunião nesta noite, oh Labassúbia, volta batendo no peito dizendo: eu estou me levantando do pó, da cinza, batendo no peito e dizendo para Satanás: eu posso todas as coisas. Oh glória, oh glória, oh glória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus te chamou para você brilhar neste mundo. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo nos céus que vai impedir de que um homem, de que uma mulher de Deus, escolhido, chamado, fique na mesmice. Não, Deus te levantou para fazer a diferença. Levante a mão por 30 segundos, adora Jesus. Você tem uma opção de escolha nesta noite. Sai daqui pisando na cabeça de Satanás dizendo:
eu fui levantado, eu fui sair da macumba, eu saí da prostituição, eu saí lá da bebedeira, eu saí da jogatina, eu saí de uma boca de fumo, eu saí do vício para ser um diferencial, para marcar o meu tempo na minha existência. E não vai ser Satanás que vai me parar. Se você estava parado, você não vai estar mais. Se você estava pensando em parar, você vai voltar com outro pensamento. Sabe por quê? Porque Deus está falando: eu apostei em você. Ei! Deus sabe em quem aposta. Deus não aposta para perder. Deus não aposta para perder. E Ele apostou em você. Levante a mão, adore a Jesus. Fique com esta palavra. Eu quero voltar ao primeiro. Amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Meus irmãos, quantos recebem esta mensagem, levante as mãos e glorifique a Deus. Diga: Deus é fiel. Glória a Jesus. Podemos por 30 segundos ruminar esta mensagem. 30 segundos. Glorifique a Jesus. Aleluia. Agradeça ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, no dia 31 deste mês, às 9:30 da noite, haverá orações em todos os setores do nosso campo de trabalho. As congregações dos setores, com seus dirigentes e os obreiros dali, da congregação local, estarão se reunindo em uma congregação do setor para fazer o período de oração. O coordenador de setor, ele vai avisar aos demais dirigentes aonde será este momento de oração. Estará encerrando os cultos às 9 da noite, na sexta, e todos indo para a igreja onde acontecerá a oração. Então, todos os setores haverá oração. Teremos ali os dirigentes com seus auxiliares, todos juntos orando, ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário. É uma oração de 9:30 às 10:30, e você acompanhe o seu dirigente a esta oração. Vá com ele. É tempo de oração, tempo de clamor, tempo de estarmos nos pés do Senhor Jesus. Tá? 31/7. Dia 3/8, 19 horas, haverá um convívio, uma reunião com a nossa Síbia de Café aqui na Catedral. Será na próxima... Não, ainda tem mais uma. É isso. Dia 3 de agosto, tá? Esses grupos de WhatsApp da CIB estarão recebendo essas informações. A pastora Michele estará aqui aguardando as líderes de CIB com as suas companheiras.
as congregações de Além Paraíba, Boa Esperança 2, Casimiro de Abreu, Monte Alegre 2, Novo Horizonte, Palmares 2, Professor Souza, São Francisco e São Jacinto. Ao final desta reunião, procurem a pastora Michele, por favor. Terminou a reunião, já deu uma descida lá ali na sala onde ela atende. As congregações de Novo Horizonte, Porto do Carro 1, Porto do Carro 2, São Jacinto, já é um outro grupo. Monte Alegre 2, Boa Esperança 2, Professor Souza, Casimiro de Abreu, Foguete, São Francisco, Além Paraíba, Conselheiro Paulino e Cordeiro. Aqui consta nesta relação que essas congregações ainda não levaram as revistas de escola bíblica do terceiro trimestre. Por favor, não deixem de pegar essas revistas hoje, tá bom? A pastora também estará entregando a vocês, ok? Carta de mudança, Jardim Canaã, Rosalina Mendes dos Santos, Alecrim, Jubélia Pereira Rodrigues, Torre, Everton da Silva Ferreira, Novo Horizonte, Jocilei Silveira Lima, Coqueiral, Tatiana Gonçalves de Souza. Estes servos de Deus estão vindo servir a Jesus aqui na CADICAF. Não sei se eles estão aqui nesta noite, mas os seus dirigentes estão. Vamos receber com alegria esses servos de Deus. São bem-vindos? Vocês são bem-vindos. Este lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus, e aqui é a porta dos céus. Deus abençoe. Reconciliação Catedral, Ângela de Fraga Chagas. Deus abençoe, minha amiga. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Vamos aplaudir a Jesus pela vida desta serva de Deus. Meus irmãos, eu estou vendo aqui o evangelista Otacílio, aqui de pé, Otacílio. O Otacílio, um dos obreiros aqui da sede, que conseguiu vencer o Covid. Né, Otacílio? Chegou a ser hospitalizado. Mais alguém aqui presente que conseguiu vencer o Covid? Fique de pé, por favor. Está ali a esposa do Adriano, está aqui a esposa do Rony. Lá atrás temos uma serva de Deus, um servo de Deus. Mais alguém que foi cometido desta enfermidade? Na galeria há alguém? Aleluia. Há um braço aqui levantado aqui do lado do Eliseu, né? Amém. É isto. Meus irmãos, alguém dentro da sua casa, algum familiar lá na sua residência, ou um parente muito próximo que foi cometido do Covid e conseguiram romper e vencer. Quantos tiveram essa experiência na sua família? Levanta assim a mão. Glória a Jesus. Galeria, levante as mãos. É isto. Vamos com alegria, mesmo sentados, levantar as mãos para o céu. Está aqui também o Paulinho, que passou também pelo Covid, né, Paulinho? Levante as mãos e por alguns segundos glorifique a Jesus, adore a Jesus, diga: Deus é fiel, Jesus é fiel, só o Senhor é Deus, não é? Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, não é? Que este mal
está sendo vencido para a glória de Deus, não é? Aleluia. Glória a Jesus. Alguma pessoa acometida, às vezes, numa grande maioria, já tendo uma enfermidade, uma patologia, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Existem coisas, irmãos, que só o céu vai explicar. Não adianta a gente querer entender. Só o céu vai explicar. Só quando bater lá em cima que a gente vai entender muita coisa que a gente não compreende aqui embaixo, né? Enquanto isso, a gente vai dando glória e o Espírito Santo vai consolando. Amém? Tá bom? Glória a Jesus. Vamos